Olá pessoal, vamos à nossa próxima aula, dessa vez sobre filtros, ok? Então vamos começar. Então vejam, a gente vai falar sobre filtragem, realce e suavização. O principal objetivo das técnicas de realce de imagens é processar uma certa imagem, de modo que a imagem resultante seja mais adequada que a imagem original para uma aplicação específica, certo? Então, dessa afirmativa decorrem duas importantes conclusões. Primeira, a interpretação de que o resultado é mais adequado ou não, normalmente é subjetiva e depende do conhecimento prévio do observador a respeito das imagens analisadas. Tá? Segundo, as técnicas de realce de imagens a serem estudadas são, por natureza, orientadas a um problema que se deseja resolver, certo? Logo, não existem técnicas capazes de resolver 100% dos problemas que uma imagem digital possa apresentar. Os métodos de filtragem de imagens que serão discutidos aqui são normalmente classificados em duas categorias: técnicas de filtragem espacial e técnicas de filtragem no domínio da frequência. Tá? Os métodos que trabalham no domínio espacial operam diretamente sobre a matriz de pixels, que é a imagem digitalizada, e é nesses que nós vamos focar, tá? Normalmente utilizando operações de convolução com máscaras. Já os métodos que atuam no domínio da frequência se baseiam na modificação da transformada de Fourier da imagem. Existem técnicas de filtragem que combinam ambas as abordagens também, ok? Bom, as técnicas de filtragem no domínio espacial são aquelas que atuam diretamente sobre a matriz de pixels da imagem digitalizada. Logo, as funções de processamento de imagem no domínio espacial podem ser expressas como g de xy, que é uma transformação, em cima da imagem f de xy, que é a imagem original. Então, g de xy é a imagem processada, f de xy é a imagem original, e T é um operador em F, tá? Uma função de transformação definida em uma certa vizinhança do ponto XY que está sendo processado. Além disso, o operador T pode também operar sobre um conjunto de imagens de entrada, como a gente vai ver mais à frente. Bom, então a vizinhança normalmente é definida ao redor de XY, é a vizinhança 8, do pixel de referência, o que equivale a uma região 3x3, na qual o pixel central de referência. Isso aqui para a gente falando em filtragem espacial. O centro dessa região, ou subimagem, é movido pixel a pixel, iniciando no canto superior esquerdo, desculpem, tá? Da figura, e aplicando a cada localidade o operador T para calcular o valor de G naquele ponto. Nos casos em que a vizinhança é 1 por 1, o operador T torna-se uma função de transformação ou de mapeamento do tipo S igual a T de R, onde R é o nível de cinza de f de xy e S é o nível de cinza de g de xy em um certo ponto. As técnicas de processamento de imagem pertencentes a este caso são frequentemente denominadas de técnicas ponto a ponto e já foram estudadas anteriormente quando a gente viu a parte dos histogramas na aula passada. Bom, falando um pouco sobre filtragem no domínio da frequência. Tá? A base matemática das técnicas de filtragem no domínio da frequência é o teorema da convolução. Tá? Então, seja g de xy a imagem formada pela convolução, que a gente denota pelo asterisco, da imagem f de xy com um operador linear h de xy, ou seja, g de xy é igual a f de xy convoluído com f de xy, com h de xy, desculpa. Então, pelo teorema da convolução, a seguinte relação no domínio da frequência também é válida. Então, se no domínio do tempo é uma convolução, no domínio da frequência é uma multiplicação. Tá? Onde G, F e H, maiúsculos, são as transformadas de Fourier de G, F e H minúsculos, que são as imagens. Aqui é a imagem resultante, a imagem original, e aqui é a transformação, tá? Respectivamente. Na terminologia de sistemas lineares, a transformada H de UV é denominada função de transferência do filtro.
Inúmeros problemas de processamento de imagem podem ser expressos na forma da equação anterior, né? Em uma aplicação de suavização de imagens, por exemplo, dada a f de xy, o objetivo após calcular f de uv, transformada de Fourier de f de xy, é selecionar h de uv de tal maneira que a imagem desejada, né, g de xy, que é a transformada inversa de Fourier de FUV vezes H de UV, né, remova componentes de alta frequência, possivelmente ruidosos, de f de xy. A equação g de xy igual a f de xy convoluído por h de xy descreve um processo espacial e, por essa razão, h de xy é frequentemente denominada de máscara de convolução espacial. A conversão de filtros projetados no domínio da frequência para o domínio espacial e vice-versa é matematicamente possível, mas não será estudada aqui, ok? Bom, vamos falar então, pessoal, sobre suavização de imagens no domínio espacial. Então vejam, o uso de máscaras espaciais no processamento de imagens é normalmente denominado filtragem espacial, em contraste com a expressão filtragem no domínio da frequência, né, utilizada quando se opera sob a transformada de Fourier da imagem original. E as máscaras são conhecidas como filtros espaciais. Será estudado o uso de filtros lineares e não lineares aplicados ao processamento de imagens. Os filtros lineares se baseiam no conceito de que a função de transferência de um sistema linear, h de uv, e sua função de resposta ao impulso unitário, h de xy, são relacionadas entre si através da transformada de Fourier, como ilustrado nas figuras seguintes. Né? Então aqui a gente vê o f de xy no domínio do tempo, aqui o resultante, né? Aqui a resposta ao impulso, tá? E aqui essa é a transformada de Fourier da entrada, né? Aqui a transformada de Fourier da saída, e aqui é a função, é a função de transferência do nosso filtro, certo? Os filtros são denominados passa-baixas quando atenuam ou eliminam os componentes de alta frequência. Como as componentes de alta frequência correspondem a regiões de bordas e ou detalhes finos da imagem, o efeito da filtragem passa-baixa é a suavização da imagem, provocando um leve borramento na mesma. Já os filtros passa-altas atenuam ou eliminam os componentes de baixa frequência e, em função disso, realçam as bordas e regiões de alto contraste da imagem. Os filtros passa-faixa, capaz de remover ou atenuar componentes abaixo de sua frequência de corte inferior e também acima de sua frequência de corte superior, embora existam, são de pouca utilidade prática, com exceção de algumas tarefas específicas de restauração de imagens. Então aqui a gente tem uma função passa-baixa, tá? Então aqui a gente tem no domínio da frequência, o espectro dela, de ver que as frequências baixas passam e as elevadas são atenuadas. E isso aqui é quando a gente leva para o domínio do tempo. A função tem esse jeitão aqui. Tá? Aqui é um passa alta no domínio da frequência. E aqui quando a gente leva ele para o domínio do tempo. Né? Então veja que no passa baixa não existem cruzamentos por zero. Né? E no passa alta tem. Né? Então, a gente tem esses cruzamentos por zero aqui. Ó. Certo? E o passa faixa, ele é um meio termo entre os dois, né? Ele tem as duas partes, né? E ele tem essa estrutura aqui quando a gente leva para o domínio do tempo. A suavização de imagens no domínio espacial baseia-se no uso de máscaras de convolução adequadas para o objetivo em questão. Normalmente, o borramento da imagem, né, para eliminar detalhes que não são de interesse para as etapas subsequentes do processamento, ou a remoção de ruídos de alta frequência. Dentre as técnicas mais conhecidas de suavização estão a filtragem da média, o filtro da mediana, que serão estudados na sequência. Então vamos começar vendo o filtro da média, certo? Como se pode perceber na figura anterior, a resposta ao impulso de um filtro passa-baixas indica que ele deve apresentar todos os seus coeficientes positivos. Ele está falando dessa curva aqui, ó, no domínio do tempo. Tá? A forma mais simples de implementar um filtro com tais características é construir uma máscara 3x3 com todos os seus coeficientes iguais a 1,
dividindo o resultado da convolução por um fator de normalização, nesse caso igual a 9. Tá? Um filtro com essa característica é denominado de filtro da média. Então a gente tem aqui a estrutura, uma máscara 3x3, né, com todo mundo igual a 1, depois a gente divide por 9. Na prática, o que é que significa? A gente sabe como fazer a convolução dessa máscara com a imagem, né? Vai pegar isso, multiplicar pelo tom de cinza do pixel que corresponde a ele, aí acumula, né? Multiplica isso pelo pixel que está correspondente a ele, acumula, e assim por diante para todo mundo. Então, na verdade, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar os tons de cinza na imagem que estão nas posições correspondentes a esses zooms. E depois eu vou dividir por 9. Então eu vou tirar a média. Tá? Aqui é quando a gente usa 5x5, aqui é quando a gente usa 7x7. Quanto maior for o tamanho da máscara, mais forte vai ser a suavização. Isso é equivalente a usar um filtro com frequência de corte cada vez mais baixa. Então, se aqui for 3x3, aqui vai ser tipo 5x5 e aqui vai ser 7x7. Então, menos frequências vão passar à medida que eu aumento o tamanho da máscara. Isso devia ser mais ou menos intuitivo, espero que vocês percebam. Senão a gente esclarece na aula síncrona. Bom, aqui a gente tem o efeito do filtro da média nessa imagem. Então, com uma máscara 3x3, né? Aqui com a máscara 5x5, 7x7, 17x17 e 31x31. Vejam que à medida que a máscara vai aumentando, o efeito da suavização, né, como vai ficando borrado, vai ficando cada vez mais intenso. Significa que as frequências que vão passando são cada vez menores, né, representando aquilo que eu fui falando para vocês, né, que vai diminuindo a frequência de corte. Ok? Bom, já aqui a gente tem um outro tipo de imagem. Tem aqui a imagem original, tá? Aqui a imagem contaminada com ruído do tipo impulsivo, que também é chamado de sal e pimenta, né? E aqui a gente tenta filtrar ele com o filtro da média 3x3. Vejam que o resultado é ruim, tá? E aqui a gente usa com o filtro da média 5x5 e o resultado melhora um pouco, mas continua ruim. Não é uma solução adequada. O que isso mostra para a gente é o seguinte: para esse tipo de ruído aqui, o filtro da média não é bom. Tá? Aqui agora a gente vai ter a aplicação do filtro da média ao ruído gaussiano. Então, nesse caso, a gente vê que essa imagem aqui tem um certo ruído gaussiano, e aí a aplicação do filtro da média, à medida que eu vou aumentando a média, o tamanho da suavização, o efeito vai aparecendo de forma mais nítida, tá? E a gente vai conseguindo melhorar o resultado. O algoritmo básico da filtragem pela média pode ser alterado no sentido de minimizar a perda de definição da imagem resultante. Uma possível modificação consiste em incluir uma comparação do valor calculado com o limiar t antes de alterar o seu tom de cinza. Se o valor absoluto da diferença entre o nível de cinza original do pixel na posição f de xy, né, e o valor calculado pela aplicação do filtro da média for menor do que t, substitui-se o tom de cinza do pixel pelo valor calculado. Caso contrário, se mantém o valor de cinza original. Tá? O objetivo principal dessa modificação é diminuir o efeito de suavização indesejável nas bordas dos objetos presentes da imagem. Certo? Vamos falar agora do filtro da mediana. Tá? Uma das principais limitações do filtro da média em situações onde o objetivo é remoção de ruídos em imagens, tá, está na sua incapacidade de preservar bordas e detalhes finos da imagem. Para contorná-la, uma técnica alternativa é o uso do filtro da mediana. Nessa técnica, o nível de cinza do pixel central da janela é substituído pela mediana dos pixels situados em sua vizinhança. Este método não linear apresenta desempenho particularmente bom em situações nas quais a imagem é contaminada por ruído impulsivo do tipo sal e pimenta. Tá? Já para situações em que o ruído é do tipo gaussiano, seu desempenho é apenas satisfatório, comparável ao do filtro da média.
A mediana M de um conjunto de n elementos é o valor tal que metade dos n elementos do conjunto situem-se abaixo de M e a outra metade acima de M. Quando n é ímpar, a mediana é o próprio elemento central do conjunto ordenado. Nos casos em que n é par, a mediana é calculada pela média aritmética dos dois elementos mais próximos do centro. Tá? A ordenação constitui uma etapa de tempo de processamento relativamente alto, apesar de inúmeros métodos eficientes existentes na literatura. Então, para reduzir o custo computacional do filtro da mediana, foi proposto um método alternativo denominado filtro da pseudomediana, o qual estabelece que a pseudomediana de um conjunto L de elementos, SL, pode ser computada como. Então, a pseudomediana, né, do conjunto de L elementos, do conjunto SL, tá? Então aqui veja, essa operação max-min e aqui minimax, tá? Max-min de SL consiste em pegar o máximo de vários mínimos, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com os elementos de 1 até SM, depois de S2 até SM mais 1, até chegar em S de L menos M mais 1 até SL. Então, vou pegar os mínimos de cada subconjunto desse, e de todos esses mínimos eu pego o máximo. Isso é o max mínimo. Tá? E o minimax é o análogo, ou seja, eu vou pegar os máximos de cada subconjunto, e de todos esses máximos eu pego o mínimo deles. E aí eu tenho esse outro elemento aqui. Tirando a média entre os dois, certo? Eu posso obter a solução. Tá? Então, onde M, que é esse M aqui, ó, que é o número de elementos de cada subconjunto aqui, ó, tá? É L mais 1 sobre 2. Tá? Então, é o número de elementos mais 1 dividido por 2. Então, vejam aqui a aplicação do filtro da mediana na imagem, com o ruído sal e pimenta, né? O ruído impulsivo. Né? Falei para vocês que também é chamado sal e pimenta. Imagem original, a imagem com o ruído, agora após a aplicação do filtro da mediana, e aqui se eu tentar usar o filtro da média. Veja que não tem melhora significativa entre o filtro da média e a imagem com ruído. Já quando a gente olha para o filtro da mediana, parece muito com o resultado da imagem original. Então ela é muito adequada para esse tipo de ruído, enquanto que o filtro da média não dá certo. Né? Agora a gente vai ver aqui para o caso em que o ruído é gaussiano. Então nesse caso eu tenho o ruído gaussiano, aí eu vejo que o resultado obtido pelo filtro da mediana ou pelo filtro da média são muito parecidos e não apresenta diferença significativa. Então a mediana vai ter sim uma grande vantagem nessas situações. Média de múltiplas imagens. Tá? Então vejam, G de XY é igual a f de xy mais eta de xy, onde f de xy é a imagem original, eta de xy é um padrão de ruído aditivo de média zero e descorrelacionado que se sobrepõe à imagem, ou seja, isso é o ruído, certo? Supondo também a existência de m imagens ruidosas, cada qual adquirida em um instante diferente, a gente pode calcular uma média. Então, tenho m imagens, eu faço a média das m imagens. Tá? Com esse processo, a influência do ruído na imagem resultante será reduzida. Tá? Porque o valor esperado, né, dessa média aqui, tá, deve convergir para a imagem original. Deve convergir para a imagem original. Certo? Aqui eu vou ter o desvio padrão. Tá? Em relação a isso aqui é o desvio padrão do ruído, tá? E aqui é o desvio padrão da imagem resultante, e aqui seria a variância da imagem resultante, a variância do ruído. Ou seja, quanto maior for o valor de m, menor a variância e, portanto, o desvio padrão dos pixels da imagem resultante, e ela irá se aproximar mais de f de xy. Então vejam que quando eu verifico, né, isso aqui é o desvio padrão do ruído. Já o desvio padrão da imagem resultante
vai ser o desvio padrão do ruído dividido por 1 sobre a raiz quadrada de m. Então, quanto mais imagens eu tiver, né, maior vai ser a diminuição do desvio padrão na imagem resultante e da variância, né, certo? Essa técnica opera de forma igualmente satisfatória para ruído gaussiano ou aleatório, quando o número de imagens utilizadas no cálculo da imagem média é significativo, devido ao teorema do limite central, que estabelece que a soma de um grande número de termos representando ruídos aleatórios tende a produzir um ruído resultante do tipo gaussiano e independente dos tipos dos ruídos incluídos naquela soma. Ok? Então a gente tem um exemplo aqui para ilustrar. Veja, exemplo da redução de ruídos usando média de múltiplas imagens. Tá? Imagem ruidosa, está aqui a imagem A, ó, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem bem. Olha o ruído aqui, ó. Então dá para ver bem o ruído que a gente tem, né? Aí aqui a gente vai ver, ó, de B a F é a média para M igual a 2, 4, 8, 16 e 32. Então aqui em B eu tenho a média de 2 imagens. Melhora um pouco, mas não muito, né? Já quando eu olho aqui, ó, a gente vê que o ruído praticamente sumiu, que é quando eu faço a média de 32 imagens. Média dos K vizinhos mais próximos. Essa técnica consiste em uma variação do método de filtragem pela média, na qual o pixel central da janela é substituído pela média dos K vizinhos cujas amplitudes mais se aproximam da amplitude do pixel central. Seu objetivo é deliberadamente evitar incluir no cálculo da média valores que possam estar sob a janela em decorrência de bordas ou regiões de alto contraste. Quanto maior for o valor de K, mais o desempenho desse filtro se aproximará do filtro da média. Claro, se eu usar K igual a 9, fica a mesma coisa, né? Então vamos fazer um exercício aqui para poder ilustrar esses conceitos para a gente, certo? Então veja, considere o trecho de imagem digital a seguir. Então isso aqui é um pedaço de uma imagem, representado por uma matriz 5 por 5. Seja o pixel central, o pixel de referência, é esse pixel que a gente vai processar. Forneça o valor resultante do pixel central caso a imagem seja processada, ou seja, a gente vai ver o valor que vai ficar esse pixel central na imagem resultante, dependendo do algoritmo que a gente vai usar para processar. Então, no item A, ele quer saber como ficaria se usarmos o algoritmo da filtragem pela mediana com janela 3x3. Depois ele quer que a gente verifique como fica filtragem da média utilizando janela 5x5. Depois média dos K vizinhos mais próximos utilizando janela 5x5 com K igual a 9, né? E depois pelo algoritmo da pseudomediana também usando janela 3x3. Então vamos ver. Primeiro ponto, item A, que é como fica no caso da mediana com janela de 3x3. Então os 9 elementos sobre a janela 3x3 são esses aqui, ó. Então, para calcular a mediana deles, a gente tem, e eles estão listados aqui, ó, a gente tem que ordenar esse vetor, né, em ordem crescente, vai ficar esse aqui. Então, a gente vê que o elemento central é 115. Então, ele é a mediana, e a gente vai, na imagem resultante, trocar esse valor por 115. Tá? Já no item B, ele quer o algoritmo da média utilizando janela 5x5. Então, calculando a média dos 25 pixels sobre a máscara, né, ou seja, são todos esses pixels aqui, tirando a média deles, dá 83. Então, se eu usar o algoritmo B, que é o filtro da média com janela 5x5, eu vou trocar esse 134 por 83. Agora a gente vai ver a média dos K vizinhos mais próximos com janela 5x5 e K igual a 9. Então, os 9 vizinhos do pixel central, cujos níveis de cinza mais se aproximam do valor de 134 são esses aqui, ó. 121, 84, 87, 99, 88, 115, 98, 103, 176. Calculando a média desses valores, vai dar 107,889, que foi arredondado para 108. Então veja que se usar a média de todo mundo, como foi feito aqui, dá 83. Se usar a média dos 9 vizinhos mais próximos, deu 108.
Então a gente repete aqui a imagem, tá? Agora, e se a gente usar o algoritmo da pseudomediana com janela 3x3? É o último que falta a gente fazer, né? Então, nesse caso, a gente vai ter que aplicar aquele lance lá do max-min e do minimax, né? Então, primeiro, o max-min. Como a gente vai usar m igual a 5, porque o L é igual a 9, a janela é 3x3. Então, o número de elementos é 9. 3x3, 9. Então, a gente vai pegar o 9, soma mais 1, dá 10, dividido por 2, 5. Então, esse é o m que a gente vai usar. Então, a gente vai trabalhar sempre com conjuntos de 5 pixels, né? Então, o primeiro ponto que ele vai pegar aqui, ó, 188, 189, 99, 115 e 134. Quem são? Ó? 188, 189, 99, 115 e 134. Aí ele vai ver quem é o máximo, quem é o mínimo desse conjunto. Ah, é 99. Então pronto, já sei. Aí agora ele vai pegar esse e esse. Então ele desloca um. Esse sai e esse entra. Então o mínimo agora é 49. Né? Aí depois ele vai pegar esse e esse. O mínimo agora vai ser o 99, 115, 134, 49, 18. Vai dar 18. Depois ele vai pegar esse, certo? Que vai ser então... desculpa, eu pulei um. Tem esse aqui, ó. Esse. Então o mínimo dá 18 de novo, tá? E depois ele vai pegar esse, que o mínimo vai dar 18 de novo, certo? Então ele vai ter que pegar o máximo entre 99, que foi o mínimo do primeiro subconjunto, 49, que foi o mínimo do segundo, 18, 18 e 18. Quem é o máximo desses? 99. Então esse é o max-min de S9, tá? E o minimax, mesma coisa, só que agora ele vai pegar os subconjuntos do mesmo jeito, só que vai pegar os máximos de cada subconjunto, né? E a partir disso vai pegar o mínimo de todos esses máximos, que deu 134. Então ele vai somar 99 com 134, vai dividir por 2 e vai dar 116,5, ele arredondou para 117, que é um resultado próximo do item A. Se a gente olhar aqui, ó, vai ver que no item A deu 115. Então dá uma boa aproximação de fato. E é mais rápido de calcular, porque eu não preciso ficar fazendo ordenação de vetor, tá? Que é um processo que demora, certo? Então, realce de imagens no domínio espacial ainda, né? O principal objetivo das técnicas de realce é o de destacar detalhes finos na imagem. Então, na sequência, serão apresentados 3 métodos de realce de imagens no domínio espacial, certo? Você vai ver o filtro passa-alta básico, o realce por diferenciação e a ênfase em alta frequência. Então, primeiro ponto, né, o filtro passa-alta básico. Tá? O formato da resposta ao impulso de um filtro passa-altas deve ser tal que a máscara correspondente apresente coeficientes positivos nas proximidades do seu centro e negativos do longe dele. Ele está tentando aqui, pessoal, imitar isso aqui, ó. Ele está tentando imitar essa estrutura. Então, perto da origem o coeficiente é positivo, mas à medida que eu me afasto, eu tenho coeficientes negativos. Tá? Bom, no caso de uma máscara 3x3, isso significa projetar uma máscara com pixel central positivo e todos os 8 vizinhos negativos, tipo isso. Tá? Esse 1/9 aqui é para poder a imagem não extrapolar o 256, o 255. Só que eu acho que eu peguei essa informação de algum lugar, que eu não me lembro agora qual foi, e vejam, se o objetivo é impedir que o resultado ultrapasse 255, qual é a situação que vai dar o valor mais alto? A situação que vai dar o valor mais alto é quando todos os pixels correspondentes a esses uns aqui, ó, forem zeros, tá? E esse pixel aqui for branco, for 255. Então vai dar 8 vezes 255. Então aqui não precisa ser 1/9. Aqui basta ser 1/8. Certo? É suficiente para impedir que sature. Tá?
Bom, então vejamos. Pode-se notar que a soma algébrica dos coeficientes dessa máscara é zero, né? De fato, se eu somar menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, mais 8, menos 1, menos 1, menos 1, dá zero, né? Significando que quando aplicada a regiões homogêneas de uma imagem, o resultado será zero ou um valor muito baixo, o que é consistente com o princípio da filtragem passa-baixa. Passa-alta, desculpa. Tá? Então aqui a gente tem o efeito da aplicação do filtro nessa imagem aqui, certo? Realce por diferenciação. Sabendo-se que o cálculo da média dos pixels em um trecho de imagem produz como efeito a remoção de seus componentes de alta frequência, e que o conceito de média é análogo à operação de integração, é razoável esperar que a diferenciação produza o efeito oposto e, portanto, enfatize os componentes de alta frequência presentes em uma imagem. O método mais usual de diferenciação em aplicações de processamento de imagem é o gradiente. Tá? Em termos contínuos, o gradiente de f de xy em um certo ponto xy é definido como vetor, né, na BLAF, que é a derivada parcial de f na direção x, e aqui a derivada parcial de f na direção y. Sendo a magnitude desse gradiente, né, dado pelo somatório, né, pela soma da derivada parcial da direção x ao quadrado, mais a derivada parcial da direção y ao quadrado, tira a raiz quadrada, tá? E é utilizada por várias técnicas de realce de imagem por diferenciação. Para uma imagem digital, o gradiente pode ser aproximado por, então eu tenho f de xy menos f de x mais 1, vírgula y ao quadrado, f de xy menos f de x, vírgula y mais 1, né, aqui é ao quadrado, e depois tudo isso é elevado ao meio para tirar a raiz quadrada. Ou, né, como a gente já usou antes em outras situações, a gente aproxima o gradiente pelo somatório dos módulos, que é uma operação mais rápida de ser realizada. Tá? Outra aproximação, conhecida como gradiente de Roberts, utiliza as diferenças cruzadas, isto é, na diagonal. Tá? Então ele vai pegar o f de xy menos o f de x mais 1, y mais 1, e aqui eu vou ter o f de x mais 1, vírgula y menos o f de x, vírgula y mais 1. Tá? Aqui ele está fazendo o mesmo esquema, elevar ao quadrado, tirar a raiz quadrada, e aqui é a opção usando o somatório dos valores absolutos. Né? A implementação do gradiente usando a máscara 2x2 é uma possibilidade. Então aqui eu tenho o gradiente convencional e o gradiente de Roberts. Então para o gradiente convencional é o equivalente a usar essas máscaras aqui. Né? É como se eu pego o tom de cinza daqui e diminuo o tom de cinza daqui, então aqui é na direção X, e aqui eu pego o tom de cinza daqui e subtraio o tom de cinza daqui na direção Y, usando aquela convenção de eixo cartesiano, que não é o que a gente normalmente usa. Né? E aqui é o caso das diagonais, né, que é o que está codificado aqui. Tá? O cálculo do gradiente também pode ser implementado com máscaras 3x3, como é o caso dos operadores de Prio e de Sobel. Certo? Bom, uma outra forma de filtragem que a gente vai falar é a filtragem High Boost. Né? A filtragem passa-altas também pode ser obtida subtraindo de uma imagem original uma versão filtrada por um filtro passa-baixa. Ou seja, eu obtenho o efeito passa-alta ao pegar a imagem original e subtrair dela os componentes de baixa frequência, vão sobrar os componentes de alta frequência. O filtro High Boost, ou técnica da ênfase em alta frequência, nada mais é que uma extensão da ideia original formulada na equação anterior, na qual a imagem original é multiplicada por um fator de multiplicação A. Então o efeito do High Boost vai ser A, que multiplica a imagem original, menos o passa-baixa. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a A menos 1, que multiplica a imagem original, mais a imagem original, né? Então é como se esse aqui se cancela com esse aqui, menos passa-baixa, tá? E isso aqui é a mesma coisa que eu ter A menos a imagem original mais passa-alta, já que isso aqui, ó, é o que está aqui, ó. Certo? Quando A é igual a 1, o filtro se comporta de forma idêntica a um filtro passa-alto. Então não tem diferença. Nos casos em que A é maior que 1,
parte da imagem original é adicionada ao resultado, restaurando parcialmente os componentes de baixa frequência. O resultado é uma imagem que se parece com a original, com um grau relativo de realce das bordas, a depender do valor de A. O processo genérico de subtração de uma imagem borrada da imagem original é conhecido na literatura como unsharped masking. A ênfase em alta frequência pode ser implementada usando a máscara a seguir. Então a gente usa essa estrutura de máscara, só que aqui no meio a gente usa um valor de W, no qual W é igual a 9A menos 1. E A tem que ser maior ou igual que 1. A figura a seguir mostra o efeito da variação de A no resultado final da imagem, da filtragem. Então a gente tem aqui ó, a imagem original, tá? Aqui no item B, com A igual a 1,1, veja que A não precisa ser número inteiro, né? Com A igual a 1,15 e aqui com A igual a 1,2, respectivamente. Bom, e vamos falar do Laplaciano. O Laplaciano é um operador de ordem 2, né, que ele vai ser dado pela derivada, a segunda derivada parcial de f na direção x, mais a segunda derivada parcial de f na direção y. E como a gente já viu antes, ele pode ser aproximado por essas máscaras a depender da ordem que você queira usar. Tá? E aqui a gente tem o resultado da aplicação da função Laplaciano. Então aqui a gente tem a imagem original. Aqui, quando eu aplico o Laplaciano na imagem, porém eu uso o int8, então as componentes negativas, porque a máscara tem componentes negativas, então a imagem pode dar valores abaixo de zero. Então quando aqui eu uso o int8, as componentes que ficaram negativas são truncadas em zero, então fica desse jeito. E aqui é quando eu uso do tipo double, e depois eu faço um reescalonamento para poder plotar a imagem. Então os componentes, o que antes era preto, vai ficar cinza, porque quem vai ficar em preto são os componentes que antes estavam negativos, o menor deles é o que vai ficar em preto. Né? E aqui no item D é a imagem que a gente obtém, né, pela subtração de C da imagem A. Então essa aqui é a imagem C, tá? Então quando eu pego a imagem A e subtraio dessa, eu obtenho essa. E aqui agora a gente tem a imagem aplicando o Laplaciano, certo? Aqui é a imagem usando o Laplaciano de ordem 3, e aqui é esse Laplaciano aqui, ó. Não, desculpe. As duas são de ordem 3. As duas são de ordem 3. Só que aqui ele está dizendo, nesse caso aqui, que o elemento central, nesse caso, é menos 4, e nesse caso o elemento central é menos 8. Certo? Bom, isso encerra essa parte. Então eu vou agora mostrar para vocês uma demonstração, né, de alguns desses algoritmos que são os que vocês vão ter que implementar para mim. Então vamos abrir aqui a nossa Octave, vamos colocar para rodar. Bom, então agora a gente vou abrir uma imagem um pouco menor para ficar mais rápido. Então agora vamos rodar aqui, ó, o filtro da média. Demora um pouquinho, né? E ainda mais que como eu estou rodando outro aplicativo aqui para poder gravar a aula, fica mais pesado. Então a gente vê que borrou de fato a imagem. Né? E se eu usar o filtro da mediana? Engraçado, ele converteu a imagem para tom de cinza. Não era para ter sido feito isso. Eu vou descobrir o que é que está acontecendo com o meu filtro da mediana. Eu acho que eu cometi algum equívoco aqui. Bom, vamos abrir uma outra imagem aqui.
Espera aí. Ah, eu esqueci de tratar o caso de imagem colorida no caso do filtro da mediana, é verdade. Depois eu vou corrigir isso. Então vamos pegar aqui uma imagem aqui, ó, essa. Vamos convertê-la para tom de cinza, já que a minha imagem da mediana vai dar problema. Ainda não corrigi. Ok. Vamos aplicar agora aqui o filtro da média. Parece que essa imagem é maior do que a do Chewbacca. Olha aqui, deu para ver agora que saiu o resultado. Eu vou pegar uma imagem menor, senão vai demorar muito, isso não vai acabar tão cedo. Então deixa eu pegar aqui na minha pasta de imagens pequenas. Esse robozinho aqui que deve ser bom de ver. Poxa, mas ele já está tão ruim, né? Vou pegar outra aqui. Imagens pequenas. Ai, ai. Não, vamos com o do robozinho mesmo. Vamos botar ele para tom de cinza. Agora vamos usar o filtro da média. Vê que ele fica bem borradinho, né? Vamos ver o da mediana agora. Deu praticamente a mesma coisa, né? Não deu nem para notar que ele tinha acabado. Vamos pegar agora aqui uma imagem que vai ficar mais evidente para a gente. Vamos pegar essa aqui, ó. Então vocês veem que nessa imagem aqui tem ruído do tipo sal e pimenta, o ruído impulsivo. Então vamos primeiro tentar com o filtro da média. Veja que não ficou bom. Agora a gente vai tentar com o filtro da mediana. E a gente vê que agora faz toda a diferença. Dá um resultado bem melhor, né? Bom, vamos pegar uma outra imagem. Vamos pegar a do Chewbacca, sei lá. E vamos rodar aqui o passa alto. E a gente vê que ele vai evidenciar os pontos onde tem as mudanças de tonalidade, né? E obviamente que ruído também. E o Laplaciano tá aí o resultado, tá? Então, basicamente, né, esses são os filtros que eu quero que vocês implementem para mim, todos 3x3, certo? Mas eu vou colocar essa informação na atividade que eu vou colocar através do Google Classroom, tá? Bom, pessoal, era isso, né? Obrigado por assistirem e até a nossa próxima aula.